A última dança da estradinha. Vitória, março de 2019. Sol fraco, aquele que não queima, mas deixa a pele úmida, como se o céu estivesse suando. O cheiro de maresia vinha fraco da Baía de Vitória, misturado com o óleo queimado dos botecos da Estrada do Coco. Era terça-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, mas ali, entre as casas de alvenaria mal acabada e os barracos de madeira, ninguém parecia lembrar. Eu, pastor Evandro, 38 anos, camisa social colada nas costas, subi a ladeira da rua São Cristovão com a Bíblia debaixo do braço. Não era minha primeira vez naqueles becos, mas cada visita me deixava com um gosto amargo na boca. Não pelo cheiro de cerveja azeda ou maconha, mas pela certeza de que mais uma vez seria recebido com olhares de desconfiança, risadas debochadas ou, na melhor das hipóteses, indiferença. Ó circunflexo pastorzinho veio salvar a gente de novo, gritou Dona Marisa, dona do boteco Paraíso, enquanto enxugava copos com um pano sujo. Se Deus quiser me salvar, ele que vem aqui em pessoa não manda recado por correio. Eu sorri, acenei, mas não parei. Meu destino era o Bar do Zé, um ponto conhecido por coisas que não vinham no cardápio. Lá dentro, entre o som arranhado de um forró velho e o barulho de dominó, estava ela, Teresa. Teresa não era como as outras. Não ria, não chorava, não pedia esmola nem amor. Só olhava como quem já viu o fundo do poço e decidiu morar lá. Cabelo preto, curto, desfiado nas pontas. Cicatriz no queixo, presente de um cliente que não gostou de ouvir não. Vestido vermelho, justo demais, rasgado na costura. E nos pés, chinelos de dedo, aqueles que a gente compra por R$ 5 na feira de São Pedro. Pastor, se veio pregar, pode poupar o fôlego, ela disse, sem tirar os olhos do copo de cachaça. Já ouvi tudo, já li até a Bíblia. Rasguei ela uma vez, sabe, página por página, bem devagar, não adiantou nada. Eu me sentei à mesa sem pedir permissão. O Zé, dono do bar, me olhou torto, mas não disse nada. Ele sabia que eu não bebia, não apostava, não comprava mulheres. Só falava, e às vezes isso era pior. Por que rasgou? Perguntei. Ela riu um som seco como folha seca pisada. Porque Deus não gosta de mim e eu não gosto dele, simples. E se ele gosta mesmo assim? Teresa virou o copo de uma vez, engoliu sem careta. Então ele é masoquista. 3 dias depois eu voltei, dessa vez não sozinho. Levei a Ciranda da Esperança, um grupo de mulheres da igreja que dançavam, cantavam e distribuíam sopa. Não era caridade, era guerra. Guerra contra o desespero. A Estrada do Coco não gostava de ciranda, achavam que era coisa de santo, de gente que não sabe sofrer. Mas naquele dia, com os tambores batendo e as saias rodando, até o Zé parou para olhar. Teresa estava na porta do bar, braços cruzados. Que merda é essa? Ela perguntou quando a roda se formou bem na frente dela. É a dança que sua avó dançava, respondi. A que sua mãe esqueceu, a que você nunca aprendeu. Ela cuspiu no chão. Meu pé não foi feito para isso. Mas seus olhos seguiam os passos. E quando a Dona Maria, uma senhora de 70 anos com voz de contralto, começou a cantar "Oh, minha Nossa Senhora, Aparecida no Rio", algo em Teresa estremeceu. Na sexta-feira, o inferno desabou. Eu estava na igreja, preparando o sermão de domingo, quando o celular tocou, número desconhecido. Pastor, é o Zé, a Teresa, eles estão batendo nela. Não perguntei quem era eles. Sabia, os caras do Morro do Quadro, traficantes que usavam as mulheres da Estrada do Coco como moeda de troca. Teresa devia, ou tinha visto algo que não devia, ou simplesmente estava no caminho. Corri, não chorei, não rezei, não pensei em Deus, só corri. Quando cheguei, ela estava no meio da rua, ensanguentada, com 2 homens em cima. Um deles segurou uma faca. Pastorzinho, que surpresa, disse o mais alto, um cara magro, de camisa regata e corrente de ouro. Vem salvar a putinha. O sangue e a ciranda. O cheiro de cachaça misturado com suor e terra molhada subia das pedras da Estrada do Coco. O sol fraco de março não esquecia ninguém, mas também não aquecia. Era aquele calor úmido que gruda na pele, que faz a camisa colar nas costas como se fosse uma segunda pele. E ali, entre o bar do seu Nin e a boca de fumo disfarçada de mecânica, Teresa estava deitada no chão, os cabelos negros colados no rosto inchado, a blusa rasgada deixando à mostra as marcas roxas dos socos. Pastorzinho, que surpresa, repetiu o magro, a faca brilhando entre os dedos sujos de nicotina. Vem salvar a putinha. Não respondi. Meus olhos foram direto para Teresa. Ela me olhou e, mesmo com o olho esquerdo quase fechado pelo inchaço, reconheci aquele brilho. Não era medo, era desafio. A mesma faísca que tinha quando, há 3 anos, rasgou uma Bíblia na minha frente e jogou os pedaços no vento, gritando que Deus não pisava na Estrada do Coco. Deixa ela em paz, rato, falei, a voz mais firme do que eu me sentia. Ela não deve nada a vocês. O rato riu, um som seco como cascalho.
Ah, não, então quem vai pagar pelos 2 quilos que ela sumiu com a boca? Ou será que a santinha aqui achou que podia roubar a gente e sair dançando ciranda? O outro, um homem baixo e largo como um armário, cuspiu no chão. Ou então ela viu a gente carregando a mercadoria para a Ilha do Príncipe e agora tá de papo pro pastorzinho. Mentira, Teresa não era boba. Se tivesse visto algo, já estaria morta. Isso era sobre outra coisa, sempre era. Eu pago, soltei sem pensar. O rato ergueu a sobrancelha, a faca ainda dançando entre os dedos. Você, pastorzinho, com o que com esmola de fiéis? Com a minha vida, respondi. Silêncio. Até o vento pareceu parar. Só se ouvia o zumbido de um mosquito e o rangido da placa solta do bar do seu ninho. O rato se aproximou, a lâmina agora encostada no meu pescoço. Você acha que é herói, pastor? Acha que Deus vai te salvar? Não respondi, porque a verdade eu não sabia. Naquele momento, entre o cheiro de sangue e poeira, eu não sentia Deus. Só sentia o peso da minha respiração e o gosto amargo do medo. Tudo bem, o rato suspirou, como se estivesse cansado da brincadeira. Mas não é com a sua vida, não, é com a dela. E antes que eu pudesse reagir, ele enterrou a faca no ombro de Teresa. Ela gritou, um som animal rasgado. Eu me joguei em cima dela, tentando estancar o sangue com as mãos, mas era como tentar segurar o mar com os dedos. O rato e o armário riram, se afastando como se fosse tudo um show de graça. Até semana que vem, pastorzinho. Se quiser ver ela viva de novo, traz o dinheiro. Ou então ele fez um gesto com a faca, como se cortasse o próprio pescoço. Eles sumiram na curva da estrada, deixando para trás só o eco das risadas e o cheiro de violência. Teresa desmaiou nos meus braços. O sangue escorria entre os meus dedos, quente e pegajoso. Gritei por ajuda, mas na estrada do coco ninguém ajuda. As portas se fecham, as cortinas se movem, os olhos se desviam, até que uma sombra se aproximou. Precisa de ajuda, pastor. Era Dona Maria, a benzedeira, uma mulher baixa, de saia longa e colares de contas, que cheirava a alecrim e fumo de fogão a lenha. Eles a esfaquearam, balbuciei, a voz tremendo pela primeira vez. Dona Maria não perdeu tempo, tirou um pano limpo da bolsa e pressionou a ferida. Vamos levar ela para minha casa, não pode ser hospital, eles têm olheiros lá. E assim fizemos. Carreguei Teresa nas costas, os seus braços moles balançando a cada passo, enquanto Dona Maria ia na frente, murmurando rezas que eu não entendia. A estrada do coco ficou para trás e entramos num beco estreito, onde as casas eram de madeira e o chão de terra batida. Lá, entre panelas de barro e velas acesas, Dona Maria limpou a ferida com álcool e começou a costurar. Você não deveria estar aqui, ela disse, sem olhar para mim. Homem de Deus não se mistura com gente como a gente. Gente como a gente, repeti, olhando para Teresa, pálida como cera. Ela não é só isso. Dona Maria riu um som rouco. Não, não é, mas você também não é só pastor, não é? Não. A costura e o sangue. Não respondi. As palavras dela doíram como o álcool na ferida de Teresa. Eu não era só pastor. Era um homem que há 5 anos tinha deixado a batina empoeirada no armário de Curitiba depois de ver um colega ser esfaqueado por denunciar um traficante dentro da própria igreja. Viera para Vitória achando que o sol fraco e o mar manso me curariam, mas a estradinha do coco não perdoava ninguém. Teresa gemeu quando a agulha furou sua pele pela 3ª vez. Dona Maria trabalhava com mãos firmes, como se costurasse não carne, mas pano. O cheiro de sangue misturado ao de ervas queimando enchia o cômodo apertado. Nas paredes, santos de gesso olhavam para baixo, como se envergonhados. Você sabe por que ela rasgou a Bíblia? Perguntei baixinho. Dona Maria suspendeu o trabalho, os olhos escuros brilhando à luz das velas. Porque a Bíblia não falava com ela, só gritava. Engoli em seco. Lembrei-me da primeira vez que vi Teresa, há 3 meses, dançando ciranda no meio da rua, o vestido rodado sujo de terra, os pés descalços batendo no asfalto quente. Os homens riam, jogavam moedas e ela pegava tudo com um sorriso que não chegava aos olhos. Depois, quando a festa acabava, ela sumia no beco atrás do bar do Zé, onde as luzes não alcançavam. E Nossa Senhora? Perguntei. Ela fala. Dona Maria riu de novo, mas dessa vez havia algo diferente no som, quase como esperança. Ah, meu filho, a Virgem não grita, ela espera. Teresa abriu os olhos de repente, turvos, mas vivos. Segurou meu pulso com uma força que não condizia com seu estado. Pastor, a voz dela era um fio, eu vi ela. Meu coração parou. Vi quem? A senhora na parede, quando eu cortava as páginas, ela tossiu um som úmido, ela chorava. Dona Maria fez o sinal da cruz, eu não conseguia mover um músculo. Onde minha voz saiu áspera. No bordel, no quarto dos fundos, a parede suou. Um calafrio subiu pela minha espinha. Março em Vitória não era época de chuvas e paredes não suavam.
Você acha que foi? Não terminei a frase, soaria loucura. Mas Teresa já estava desmaiando de novo e Dona Maria pressionou um pano na sua testa. Não é o que eu acho, ela disse, é o que ela viu. O quartinho dos fundos. 2 dias depois, Teresa ainda febril, voltei à estradinha do coco. O sol fraco de tarde pintava as casas de um amarelo doente. As mulheres do bordel me olharam com desconfiança quando empurrei a porta rangendo. O pastor tá de volta, disse uma, cruzando os braços. Será que dessa vez vai salvar a alma ou só vai atrapalhar o serviço? Não respondi. Subi as escadas que rangiam, o cheiro de cerveja azeda e perfume barato grudando na garganta. No fundo do corredor, o quarto de Teresa. A porta estava entreaberta. Dentro, o ar era pesado, as cortinas rasgadas, e na parede descascada, bem acima da cama onde Teresa costumava deitar com os clientes, havia uma mancha úmida em forma de lágrimas. Não era mofo, não era infiltração. Era sal. Toquei com os dedos, grãos finos grudaram na minha pele. Ao lado, no chão, os restos da Bíblia rasgada, páginas do livro de João espalhadas como pétalas secas. Você tá vendo coisa, pastor? Virei-me bruscamente. Era Zé da esquina, dono do bordel, um homem com cicatrizes no rosto e um revólver sempre à mostra na cintura. Não é o que eu tô vendo, disse, a voz mais firme do que eu me sentia. É o que ela deixou. Zé cuspiu no chão. Essa puta tá te enfeitiçando, ou então você tá louco. Pode ser as duas coisas. Ele riu, mas o som não tinha graça. Sabe o que acontece com um pastor que se mete onde não é chamado? Ele passou a mão na arma. Acaba como o último, dentro de um saco, boiando na Baía de Vitória. Engoli em seco, mas não recuei. E sabe o que acontece com o homem que desafia a Virgem? Perguntei. Acho que você não quer descobrir. Por um segundo, só ouvi o barulho do meu próprio sangue nos ouvidos. Então Zé deu um passo para trás, os olhos estreitos. Você tem até amanhã para tirar essa merda daqui, e a puta junto. Saí do quarto com as pernas trêmulas, mas a alma mais firme do que o concreto da terceira ponte. O cheiro de mofo e cerveja azeda colava na pele enquanto eu descia as escadas rangentes do Pouso do Sol, um daqueles bordéis escondidos entre a Estrada do Coco e o Manguezal, onde a polícia só aparecia quando tinha propina para pegar. Do lado de fora, o sol fraco de março pintava tudo com uma luz amarelada, como se o céu também estivesse com ressaca. As mulheres ficavam na varanda, algumas fumando, outras só observando a vida passar com olhares que já tinham visto demais. Entre elas, Maria Bonita não era esse o nome que a mãe lhe dera, mas era o que sobrara depois de anos sendo vendida como mercadoria. Ela me viu e jogou a bituca do cigarro no chão, esmagando com o salto gastado. Pastor, o senhor não aprende, né? A voz dela era áspera, mas havia algo novo ali, um tremor que não era de medo, era de raiva sagrada. Zé te ameaçou, eu avisei. Ele não é Deus, respondi, aproximando-me, e você também não é o que ele diz que você é. Ela riu um som que mais parecia um soluço. Ah não, então o que eu sou, pastor? Uma santa? Uma virgem? Ou só mais uma puta que rasgou a Bíblia que o Senhor deixou na minha cama? Aquilo doeu. Eu conhecia aquela Bíblia. Era a mesma que minha mãe me dera quando eu ainda acreditava que a fé era um escudo contra o mundo. Maria Bonita a pegar no meio da noite, em um acesso de fúria, e rasgara página por página, jogando os pedaços no chão como se fossem cinzas de um passado que ela queria queimar. Por que você fez isso? Perguntei mais baixo do que pretendia. Ela se virou, as costas retas como uma feca. Porque cansei de orar para uma virgem que não me ouve, cansei de esperar milagre, cansei de pastores como você que chegam aqui cheios de palavras bonitas e vão embora sem levar ninguém. O vento trouxe o cheiro de maré baixa, misturado ao som distante de um berimbau. Era sexta-feira e lá no Largo da Penha a ciranda já começava a se formar. As mulheres do bordel sabiam que depois do anoitecer muitos clientes viriam bêbados da festa, com o bolso cheio de trocados e a alma vazia. Maria Bonita olhava naquela direção como se quisesse fugir, mas seus pés estavam presos no cimento. E se eu te dissesse que ela te ouviu? Falei, tirando do bolso o que sobrara da Bíblia, uma única página intacta, Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ela arrebatou o papel da minha mão, os olhos brilhando com algo entre esperança e desespero. Isso não prova nada. Prova que você não rasgou tudo. Apontei para o versículo. Prova que no fundo você ainda acredita. Maria Bonita segurou a página contra o peito como se fosse um talismã. Então, do nada, um grito. Um dos homens de Zé saía correndo do bordel, o rosto pálido como cal. O Zé tanta. Não precisou terminar, todos corrermos para dentro.
No quarto de Zé, o cheiro de sangue misturava-se ao de cachaça. Ele estava caído no chão, os olhos arregalados, a mão ainda na arma. Mas não era um tiro que o tinha derrubado. Era o que estava pendurado no teto, balançando levemente com o vento que entrava pela janela quebrada. Uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, feita de barro, com as mãos estendidas como se estivesse abençoando ou condenando. Isso não estava aqui antes, uma das mulheres gritou, fazendo o sinal da cruz. Maria Bonita caiu de joelhos. A página do salmo escorregou de seus dedos. Deus do céu, ela sussurrou. Zé tentava falar, mas só um som gutural saía de sua garganta. Então, com um último esforço, ele apontou para Maria Bonita e murmurou. Ela fez isso. E morreu. Silêncio. Ninguém tocou no corpo, ninguém tocou na imagem, porque todos sabiam aquilo não era obra de homem. A polícia chegou, mas ninguém falou nada. Não sobre a Virgem, não sobre Zé, não sobre o que realmente aconteceu. Eles levaram o corpo, fizeram perguntas sem resposta e foram embora, como sempre faziam. O bordel ficou vazio naquela noite. As mulheres que antes errem. O milagre da estradinha. As mulheres que antes riam alto e dançavam a ciranda no terreiro de terra batida, agora se aglomeravam em silêncio, como se o próprio ar da estrada do coco tivesse engrossado. Maria Bonita ainda estava de joelhos, os dedos trêmulos apertando o rosário que Zé usava no pescoço, o mesmo que agora pendia em sua mão, como se a Virgem Aparecida o tivesse passado para ela em pessoa. Tá vendo, irmã? Dona Jurema, a mais velha do lugar, sussurrou apontando para a imagem de Nossa Senhora intacta no meio da bagunça. Ela não quebrou, só o mal. Eu, pastor João, não sabia o que dizer. Viera ali para pregar, como fazia toda sexta-feira, mas nunca imaginei que testemunharia algo assim. Zé, o homem que batia nas mulheres e roubava até o pão dos filhos delas, morto com um golpe que ninguém viu. E a Bíblia de Maria Bonita, rasgada em pedaços, agora espalhada no chão como confete de uma festa que ninguém queria. E agora? Perguntei, olhando para Maria Bonita. Seus olhos, antes duros como pedra, brilhavam molhados. Ela se levantou, sacudiu a saia suja de terra e com uma voz que não tremia mais disse. Agora a gente faz o que tem que fazer. A noite que mudou tudo. 2 dias depois, o bordel da Estrada do Coco não existia mais. As mulheres, com a ajuda de Dona Jurema e até de alguns pescadores do cais, transformaram o lugar em um abriginho, como elas chamavam. Pintaram as paredes de azul claro, penduraram a imagem da Virgem Aparecida na entrada e no lugar das camas, colocaram colchões limpos para as crianças da comunidade. Maria Bonita, que antes só sabia xingar e brigar, agora lia os salmos para as meninas, não com a Bíblia rasgada, mas com uma nova que eu mesmo lhe dei. E toda tarde, depois do sol fraco de março, elas dançavam ciranda no terreiro, só que agora com músicas de fé. Pastor, o senhor acredita que foi milagre? Uma das meninas me perguntou enquanto eu ajudava a pendurar um varal. Olhei para Maria Bonita, que sorria enquanto ensinava as outras a fazer rosas de papel. Zé não estava mais ali para bater nelas. A Virgem não tinha quebrado, e o medo, que antes morava naquele lugar, tinha sumido como fumaça no vento. Acredito que Deus usa as pessoas, minha filha, respondi, até as que a gente acha que não servem para nada. Ela não entendeu direito, mas Maria Bonita sim. Quando cruzei os olhos com os dela, vi algo que não estava ali antes, esperança. Não a esperança frágil que some com o primeiro vento, mas aquela que nasce do lodo e cresce forte, como raiz de mangue. E foi assim, entre salmos, cirandas e o cheiro de peixe frito vindo da beira-mar, que a Estrada do Coco ganhou uma nova história. Porque às vezes o milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente se torna depois. Percebi que a verdadeira força está em nunca desistir, mesmo nos momentos mais escuros.